Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do Diário da Vida. E se essa é a sua primeira vez aqui no canal, eu sou a Vanessa e te convido a assistir esse vídeo até o final. Se você gostar, inscreva-se no canal, entre aqui e conheça os outros vídeos que já tem por aqui com diversos temas e com certeza você vai encontrar alguma coisa que lhe interesse, que você goste, porque temos vídeos para todos os gostos, sobre diversos temas que todo mundo gosta de saber sempre um pouco mais. E se você não encontrar aquilo que você está precisando saber mais, aquilo que você está buscando, você deixa nos comentários a sua sugestão de conteúdo, que eu virei aqui fazer um vídeo especialmente para você. E neste vídeo de hoje nós vamos falar sobre aquelas situações que estão sempre se repetindo na nossa vida. Por que será que isso acontece? Passa um tempo, acontece uma coisa, dali um tempo acontece de novo, aquela coisa fica se repetindo, aquela situação fica se repetindo, seja o que for, está sempre se repetindo, sempre presente. Por que será que isso acontece? Vamos saber mais então neste vídeo de hoje sobre essas situações repetidas. Será que tem a ver com vida passada? Será que tem a ver com karma? Assista esse vídeo até o final e depois você deixa o seu comentário. Vamos saber algumas explicações sobre essas situações que estão sempre se repetindo na nossa vida. Que ele dizia: aqueles que não aprendem nada sobre os fatos desagradáveis da vida forçam a consciência cósmica que os reproduza tantas vezes quanto seja necessário para aprender o que ensina o drama do que aconteceu. Pois em cada aprendizado nós expandimos a nossa consciência individual e assim evoluímos. Tudo o que acontece na nossa vida é praticamente um ciclo que sempre continua. Tudo começa com o pensamento. Novamente eu falando sobre o poder do pensamento, que eu já falei em vários vídeos e tem vídeo aqui no canal só sobre isso. A origem de tudo começa no pensamento, que é quando a gente decide o que vai fazer, como que vai agir, o que vai sentir e o que a gente vai fazer com aquilo que a gente sente, com aquelas situações que acontecem. A origem de tudo está no pensamento. Aí, e a partir disso, as coisas acontecem por merecimento e necessidade. Tudo o que acontece na nossa vida é quando a gente merece aquilo e quando é necessário acontecer aquilo, seja uma coisa boa ou ruim. Nada acontece por acaso. Então, nada acontece sem necessidade e sem alguém merecer aquela situação. E tudo isso acontece para o aprendizado. Precisa haver esse aprendizado para poder haver a evolução espiritual da gente. E essa evolução, ela só é possível através da reencarnação, quando há este aprendizado sobre essas coisas que nos acontecem por uma necessidade, por um motivo, por um merecimento. Então, tudo é um ciclo. E então, todas essas coisas, elas se baseiam nisso. Necessidade e merecimento, que precisa acontecer essas coisas para haver o aprendizado. E só através do aprendizado há a evolução, que só é possível através da reencarnação. E vai tudo de novo. Cada situação que acontece é esse ciclo que fica se repetindo. E quando nós não conseguimos aprender alguma coisa com aquela situação que aconteceu, esse ciclo
ele é praticamente interrompido porque não consegue ir para frente, não consegue haver evolução sem o aprendizado. Então essas coisas elas começam a se repetir. Novamente, aquela situação acontece por necessidade para que haja esse aprendizado. Então, se a pessoa ela não aprende com aquela situação alguma coisa importante para levar para a vida, para pensar diferente, para enxergar as coisas diferente, para aprender a ser uma pessoa melhor, para despertar algum sentimento bom, para despertar alguma iniciativa boa, para ajudar alguém. Se não há um aprendizado sobre aquela situação que a vida está apresentando ali, essa situação ela vai ficar se repetindo até que a pessoa aprenda aquilo que é necessário ela aprender, que ela precisa aprender aquilo para conseguir alcançar a evolução, para subir mais um degrauzinho ali na escala da evolução. Porque este é o objetivo da reencarnação, né? Só através da reencarnação que nós podemos evoluir, que o nosso espírito pode ficar mais evoluído. E essa evolução ela vai acontecer através das experiências que a gente tem quando nós estamos encarnados. E a gente consegue alcançar a evolução através do aprendizado. Então, quando acontecem algumas coisas e não há esse aprendizado, né, a pessoa ela não entende, não aprende aquilo que é necessário para ela poder evoluir, as coisas elas vão se repetindo até a pessoa aprender alguma coisa e poder alcançar um degrauzinho a mais ali na evolução. Um exemplo que nós podemos dar é sobre a pandemia do Covid-19, que tem um vídeo aqui falando sobre isso, né? Sobre o objetivo da pandemia, a explicação espiritual, né? Sobre por que aconteceu a pandemia, o que ela tem a ver com a transição planetária, que já era lá prevista por Chico Xavier. E lá nesse vídeo tá tudo muito completo, né? Toda essa explicação. Uma explicação bem espírita sobre esse assunto, que alguns médios e os espíritos evoluídos explicam sobre a pandemia. E uma das explicações é que essa doença ela teve que chegar com o objetivo de despertar nas pessoas as lições de humanidade, de solidariedade, de caridade. Como de fato nós vimos acontecer em alguns locais, né? Muitas pessoas se unindo para ajudar aquelas pessoas com mais dificuldade, que começaram a ter mais dificuldade devido à pandemia. Então houve uma onda de solidariedade. Então esse objetivo ele foi alcançado. Algumas pessoas despertaram essas lições, esses sentimentos bons de poder ajudar. Outras que talvez não aprenderam nada com a pandemia, não pararam para pensar por que aquilo estava acontecendo, não pararam para refletir sobre a necessidade de tudo isso. Se não aprenderam nada, talvez aconteça ainda alguma situação de algo ficar se repetindo, de alguma situação ficar se repetindo ali até aquela pessoa despertar para esses ensinamentos que ela precisa aprender, né? Despertar para essas ações boas que ela pode fazer, esse olhar diferente para as coisas, do jeito que elas acontecem, esse chamado para refletir sobre o assunto e tentar uma mudança interior. Então, uma doença é um caso que pode ficar se repetindo na vida de uma pessoa. Por exemplo, uma pessoa que tem câncer, ela se cura da doença, passam uns anos e aparece de novo. Já aconteceu isso várias vezes, né? Com certeza com pessoas que você conhece também. Passam-se anos, a pessoa está curada, novamente aparece a mesma doença no mesmo lugar ou em outro lugar. A pessoa faz o tratamento, se cura, passa um tempo, de novo, o câncer volta,
aquela doença volta e é um chamado para a pessoa aprender alguma coisa que ela ainda não aprendeu com aquela situação. Então fica se repetindo isso até a pessoa despertar para aquilo que a vida está convidando a ela a aprender algo. Pode ter relação com vida passada. Aquilo que nós aprendemos que aprender hoje pode ter a ver com algo que a gente fez no passado, que a gente fez mau uso de algumas faculdades, que a gente fez alguma coisa de errado lá e a gente carrega toda a energia acumulada daquelas coisas erradas para uma outra vida. E daí nessa outra vida ela vai acabar se manifestando em forma de uma doença. Tem bastante vídeo aqui no canal já falando sobre isso. Tem o vídeo sobre o karma de doenças, que está explicado algo sobre isso, e um vídeo sobre a origem das doenças, que está bem explicado tudo isso. E também o vídeo sobre o poder do pensamento, que é um vídeo muito importante, porque até mesmo através do poder do pensamento você consegue atrair uma doença, dependendo de como que você pensa, aquilo que você está vibrando e que vai voltar para você na lei da atração. Então, você está convidado a assistir esses vídeos que tem aqui no canal sobre esses assuntos que são importantes para você entender melhor esse assunto. Eu vou deixar o link de todos esses vídeos aqui na descrição deste vídeo para você clicar, ir lá e conferir e aprender mais sobre isso. É sempre um chamado para reflexão, todos esses vídeos que tem aqui no canal. Tudo isso serve para você ser uma pessoa melhor, para despertar assim aquela ideia de começar a enxergar as coisas de uma maneira diferente e começar a agir diferente. Então assiste esses vídeos se você ainda não assistiu. E também há duas formas de aprendizado que são apresentadas para nós. Nós podemos aprender muitas coisas através do amor ou através do sofrimento. Muitos autores dizem que as pessoas elas sofrem muito porque o caminho do sofrimento ele é mais curto, mais rápido do que o caminho do amor, que também é possível aprender as mesmas coisas. Então, nós podemos até mesmo escolher se a gente quer aprender alguma coisa de uma maneira mais sutil, pelo amor, aprender bons sentimentos, aprendendo a despertar sentimentos bons, aprendendo com mais facilidade as coisas que a vida nos apresenta, ao olhar cada situação e analisar o que você está aprendendo com aquilo, o que a vida está te mostrando, chamando a atenção para você aprender com aquela situação ali. Ou você pode escolher aprender pelo sofrimento, mesmo que inconsciente, até mesmo antes de reencarnar. Nós podemos escolher passar por alguma dificuldade para conseguir aprender aquilo que é necessário, que a gente precisa aprender para conseguir evoluir, para conseguir superar os erros do passado. Ninguém escolhe sofrer, mas é através do sofrimento que acontecem os maiores aprendizados, porque você aprende a não cometer os mesmos erros que você cometeu e que te levaram àquele sofrimento. Você acaba aprendendo a agir diferente para não sofrer mais e aprende a ser uma pessoa diferente, talvez a despertar um sentimento diferente, o que aquela situação está te mostrando. E aprender pelo amor também é possível, porque através do amor a gente consegue despertar as lições de caridade. E já dizem as escrituras que sem caridade não há salvação. O amor ao próximo, como por exemplo amar os inimigos. Você pode optar por tentar se concentrar numa energia tentando amar os seus inimigos, porque eles
te ensinam muitas coisas. Eles te ensinam a não ser como eles te ensinam a não fazer as coisas que eles fazem de errado, eles te ensinam a não tratar as pessoas como talvez eles tratam a você. Então, quando você aprende isso, é a energia do amor que está ali. Você está aprendendo não pelo sofrimento, mas porque você decidiu aprender alguma coisa boa com todas aquelas lições ali, sem a necessidade de sofrer mais para isso, para poder haver esse aprendizado. A resignação também é uma forma de aprendizado, quando você aceita aquele problema, aquela situação desagradável, sem reclamar, sem se questionar, mas você aceita aquilo com a ideia de que aquilo está chegando na tua vida por algum motivo, e o motivo é o aprendizado. Quando você aprende alguma coisa com aquela situação ali, então você decide aprender algo, porque assim você vai conseguir evoluir um pouquinho mais. Então não é necessário você se entregar ao sofrimento, se entregar para aquela doença, ficar reclamando, ficar questionando o mundo daquilo, não fazer um bom uso daquela situação. Se você pode enxergar de uma maneira diferente, tá chegando aquela situação ali, aquela doença, mas é para você aprender algo. O que será que a vida está te chamando para aprender? O que será que você fez até ali para atrair aquela doença? Não é ficar reclamando, se questionando, mas é analisar os fatos. Nada acontece por acaso e sem necessidade, sem um motivo e sem um merecimento. Tudo é uma questão de aprendizado que a pessoa precisa ter com cada situação, porque só havendo aprendizado haverá evolução. E se não há esse aprendizado, essas situações desagradáveis elas vão continuar se repetindo, como um convite para você aprender alguma coisa com aquilo ali. Portanto, a atenção a essas repetições ela é fundamental. São sinais que a vida nos manda, apontando que uma atitude diferente é demandada naquela situação. Quanto antes enxergarmos e entendermos as situações e as lições que a vida deseja nos mandar para nos ensinar a encarar as nossas sombras de frente sem medo, com autoaceitação, compaixão e caridade, mais leve será a nossa jornada. E então você tem o poder de mudar a sua vida. Toda a atitude ela procede de um pensamento, que é realmente a origem de tudo. É através de um pensamento que vai gerar um sentimento e uma ação e reação. Portanto, para que as transformações ocorram, começamos por vigiar os pensamentos, para que entendamos a parte que nos cabe em cada acontecimento desagradável que nos abate. E assim começarmos a adquirir a capacidade de mudar esses padrões de repetição em nossa vida. Quando é os acontecimentos bons que acontecem repetidas vezes, é um sinal de que estamos abertos para que aquele tipo de bem aconteça em nossa vida. Mas quando é algo ruim que acontece novamente, pode ser porque nós mesmos geramos certos padrões de acontecimentos em nossa vida. Nós vivenciamos as repetições para entendermos o que está dentro de nós, que acaba atraindo do lado de fora tais situações e que servirão como lição. Por exemplo, pessoas que atraem traições costumam ser desleais consigo mesmas. O que pode desencadear esta situação pode ser simplesmente algo que a pessoa tenta esconder dela mesma, ou uma atitude que ela não toma e acaba fazendo o que todo mundo faria no lugar dela.
Assim ela se nega, se reprime e se trai, atraindo dessa forma traições na vida dela. Então, tudo são situações que se reprisam, repetindo a oportunidade das lições. A questão é de aprendizado, de construir um entendimento racional ou emocional a partir daquelas vivências experienciadas, as dores, os relacionamentos difíceis. Tudo nos chega para nos ajudar a nos compreendermos e ao nosso próximo. Será somente através dessa compreensão que começaremos a nos amar, a nos perdoar, assim como amar e perdoar ao nosso próximo. É necessário um movimento de resignação ativa, que é aceitar aquela situação como uma forma de aprendizado e se propor a aprender alguma coisa com aquela situação ali. Tentar entender o que a vida quer de nós, o que nós precisamos aprender. Somente assim, com o aprendizado feito, não precisaremos nos reter nas mesmas trilhas e nos mesmos caminhos já percorridos em outro momento. E então, você entendeu, aprendeu alguma coisa com essa lição de hoje? Esse vídeo também é uma oportunidade de aprendizado para você. O que te levou a clicar nesse vídeo aqui para assistir? Talvez um chamado de que você precisasse despertar alguma coisa aí dentro, uma forma diferente de pensar, uma forma diferente de enxergar as coisas que acontecem ao seu redor, uma forma diferente de enxergar aquilo que te faz sofrer, aquilo que te faz feliz. Analisar é um convite a você refletir, analisar o que você está aprendendo com cada situação que está chegando na tua vida. Seja boa ou ruim, tudo você pode aproveitar para aprender alguma coisa. E nada é perdido, né? Nada do que a gente aprende nessa vida é perdido. Vai ser sempre acumulado lá na nossa escala da evolução. Porque só há evolução através da reencarnação. E a gente vem para cá, para a Terra, para uma nova vida, para termos experiências que vão chegar na nossa vida por merecimento ou por necessidade, e que é sempre um convite para a gente aprender alguma coisa, para poder haver esta evolução. Tudo começa pelo poder do pensamento, aquilo que você está pensando, jogando lá para o universo, emanando, sentindo. É no pensamento que começa tudo, o que você vai fazer, as ações que você vai tomar, o que você vai fazer com aquilo que você está sentindo, enfim, é a origem de tudo. Então, vigiar os pensamentos para eles estarem sempre positivos, analisar aquilo que está chegando no teu pensamento, aquela inspiração, aquela intuição que você teve, aquele pensamento diferente que você nunca tinha pensado naquilo. Existem os vídeos sobre a mediunidade por inspiração e a mediunidade por intuição. Tem o que é uma diferença entre esses tipos de mediunidade que são mais sutis. Se você assistir, você vai perceber muitas informações da espiritualidade chegam até nós através do simples pensamento. Aquele pensamento captado que você percebe, que você recebe e você fica pensando que você nunca teve aquele pensamento antes, que é uma coisa nova, de onde é que saiu, parece que foi uma inspiração, parece que alguém te falou alguma coisa. Às vezes a gente tem essa ajuda invisível da espiritualidade, dos amigos espirituais, sem a gente perceber. E esses tipos de pensamento, se você for vigilante, se você decidir analisar os teus pensamentos, organizar as coisas ali na tua mente, focar só naqueles pensamentos bons,
é pensar naquela situação, no que você vai aprender com aquilo, no que a vida tá chamando a tua atenção, o que você precisa aprender com aquela situação. É no pensamento que vai começar tudo. Aí vem as coisas que você vai receber em troca, né, de toda essa ação que você tiver a partir daquilo que você pensou, vai vir uma reação, né? A lei da ação e reação, da causa e do efeito. E aí você precisa aprender alguma coisa. Começa assim pelas coisas básicas. Decide a partir de agora aprender alguma coisa com tudo o que a vida te mostrar. Por mais simples que seja, você para e pensa, o que eu posso aprender nessa situação aqui? O que eu posso aprender com essa pessoa que eu acabei de conhecer? O que eu posso aprender com aquela história que eu vi em algum programa, ou a história daquela pessoa que eu conheci? O que eu posso aprender com a doença que chegou naquele parente, naquele conhecido ou em mim mesmo? O que a vida está querendo me mostrar? O que eu fiz para atrair essa situação? Né? Aquele problema de garganta que você teve, será que você andou falando demais? Qual foi o uso que você fez da voz? Será que você falou que não devia? Ou será que foi por uma falta de falar algo muito acumulado que está dentro de você e que você não coloca para fora, que você não desabafa e isso explode de uma forma de dor de garganta? Você sabia que esse tipo de situação pode acontecer? Então começa a analisar aquele problema de dor de cabeça, por que tem isso? O que foi que gerou isso? O que você pensou? No que aconteceu? Então começa a pensar nesse tipo de situação. Cada coisa que acontece com você ou ao teu redor, começa a pensar o que você pode aprender com isso. O que a vida está te mostrando, tentando fazer você aprender com essa situação. Só quando há o aprendizado, a gente consegue chegar à evolução. E se não há esse aprendizado, essas coisas vão continuar se repetindo. Seja coisas boas ou ruins, elas vão se repetindo na tua vida até você despertar esse aprendizado que a vida está te chamando para ter esse aprendizado. Então eu espero que esse vídeo te ensine assim, ó, a ver as coisas de uma maneira diferente a partir de agora. E que você tenha percebido, né, o motivo de estar sempre se repetindo a mesma coisa na tua vida, né? Passa um mês, passa 2 meses, está lá de novo aquela situação, passa um tempo, aquela situação volta, passa outro tempo, volta de novo, e daí você não faz nada, você não age, você, em vez de pensar no que aprender, ou o que você pode ter feito para atrair aquilo, você fica reclamando, você prefere ficar sofrendo do que despertar para aceitar aquilo e como uma forma de aprendizado, para se propor a aprender algo com aquela situação. Os espíritas, eles sempre falam que o sofrimento é uma bênção, a dor, a doença é uma bênção, porque é através disso que o ser humano consegue evoluir de uma forma melhor e mais rápida. Porque normalmente, durante esse sofrimento, há o aprendizado. A pessoa, ela desperta alguma coisa, desperta a vontade de ser melhor, de fazer diferente, de não cometer os mesmos erros para não atrair de novo aquele mesmo tipo de problema, aquele mesmo tipo de situação. Então começa a pensar nisso, em tudo que acontece na tua vida, ao teu redor, tudo aquilo que você puder aproveitar para pensar. O que eu posso aprender com aquela situação que eu vi? E daí começa a analisar tudo isso. Esse é um chamado da vida para que você aprenda muitas coisas e aproveite essa reencarnação da melhor maneira possível, adquirindo muitas sabedorias, muitos aprendizados e aumentando ainda mais o nível de evolução que você vai ter nessa vida.
E aprendendo bastante com tudo essas coisinhas simples, você vai estar evitando que coisas mais graves, mais difíceis, que tragam mais sofrimento, você vai estar evitando que isso aconteça. Porque você está aprendendo aos poucos, se propondo a aprender com tudo o que está acontecendo. Então, talvez você vai estar evitando um sofrimento maior de chegar até você, se você começar a ser vigilante dos pensamentos e despertar para aprender algo com tudo o que você puder, que tiver ao teu alcance. E se coisas começam a se repetir, você começa a analisar. Tem alguma coisa que você ainda não aprendeu e está sempre se repetindo isso? O que será que você ainda precisa aprender? O que será que a vida está querendo que você desperte com esse tipo de situação que está chegando? Então pensa nisso, assista novamente esse vídeo quantas vezes você quiser para relembrar, para prestar mais atenção no conteúdo, compartilha com outras pessoas que você sabe que precisam assistir esse tipo de conteúdo, compartilha com todo mundo. Esse tipo de vídeo é um vídeo que você pode compartilhar com todos os teus amigos, familiares, porque todo mundo pode aprender pelo amor, aprender pelo bem, de uma forma que não precise atrair tanto sofrimento para que seja necessário o aprendizado. Muito obrigada pela sua companhia nesse vídeo de hoje. Pode deixar o seu comentário, a sua opinião, a sua sugestão para outros vídeos. Obrigada pela sua atenção, por ter assistido esse vídeo até o final. Clica no gostei, se inscreve no canal se você não é inscrito, compartilha com todo mundo esse tipo de conteúdo. E muitos beijos em sua alma e até o próximo vídeo.